Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Pronto, turma. Agora o meu material já está aqui projetado, tá? Nós já trabalhamos as características e as partes introdutórias deste material, tá? Lembrando que nós começamos o nosso material sobre o realismo, nós conversamos sobre o movimento realista, né? A nossa aula de hoje ela vai ser uma aula com teor bem leve, bem light, juro para vocês. Tá? Porque hoje nós vamos logo passar para a página de número 8 e lá na página de número 8 nós vamos conversar sobre o impressionismo, tá? Para hoje, então, já separe o seu marcador de texto para destacar algumas informações que são importantes, principalmente para a avaliação de vocês, tá bom? Vamos pensar o seguinte, então. Quando nós estávamos conversando sobre o realismo, nós conversamos que o realismo é a oposição, tá, do romantismo. Mas quando nós chegamos aqui, especificamente, nós vamos precisar entender o movimento, ou melhor, o contexto histórico para a ascensão deste movimento, tá? O nosso material, e eu inclusive comentei na aula passada, ele traz uma abordagem bem interessante sobre este movimento específico. Ele diz que na segunda metade do século XIX, um grupo de artistas franceses também se opôs à arte acadêmica, aos seus temas históricos e à apresentação de figuras humanas com contornos delimitados e idealizados. Tudo isso nós comentamos na nossa aula passada. O impressionismo, então, ele vai surgir após o advento da fotografia e nós vamos observar aí a relação do impressionismo com a parte tecnológica, tá? Eu vou aqui descer um pouco a nossa página. Eu, inclusive, comentei sobre esta imagem, deixa eu diminuir aqui o balão, sobre a impressão do sol nascente, do Monet, tá? Eu fiz uma análise bem delicada para que vocês tivessem a impressão de tudo que nós estamos trabalhando aqui. E hoje nós vamos fazer uma análise semiótica também, de algumas obras que eu destaquei para hoje, tá bom? E de alguns artistas, naturalmente. O nosso material, ele também vai trazer considerações sobre essa obra do Monet, que é Lírios d'Água. Eu comentei sobre esta obra, tá bom? E em seguida, ele vai trazer algumas elucidações sobre o Renoir, tá? Para quem não sabe, o Renoir, ele trabalhou com Monet fazendo pinturas ao ar livre. E aí você precisa ter muita delicadeza para fazer essas análises, porque elas são importantes para a construção da nossa aula de hoje, tá bom? Quando nós passamos para as próximas páginas, deixa eu passar. Nós vamos ter aqui algumas informações importantes também, tá? Pegue seu marcador e já destaque o nome do Rodin, do Augusto Rodin, também como considerado o estudioso artista do impressionismo. Nas obras do Rodin, ele rejeitou os ideais e a precisão das culturas acadêmicas, tá? Ele vai dar um privilégio muito maior às superfícies repletas de texturas, fazendo então uma lembrança de pinceladas aplicadas com liberdade. Então, marque esta parte aqui, porque ela vai ser fundamental para a sua compreensão deste assunto. Nós temos também um nome muito famoso do Dante Alighieri, tá? Com Divina Comédia, que foi uma obra escrita no século XIV e que, na verdade, é um poema épico e é organizado em 3 partes. O mais interessante a se destacar na Divina Comédia é justamente a sua temática, tá? Porque ele vai falar de inferno, purgatório e paraíso. Não sei se vocês estão lembrados, lá do Renascimento, o Renascimento foi ali um movimento que deu ali pelos séculos XIV a XVI, tá bom? E teve como um grande objetivo uma quebra da Idade
Média. Em que sentido? Nós vamos ter na Idade Média ali uma ascensão da igreja medieval. E com a igreja medieval, nós vamos ter também uma ascensão de ideais voltados ao cristianismo. Mas, naturalmente, ideais voltados para um tradicionalismo, tá? Nós não podemos esquecer isso. Então, as pessoas que propagavam o cristianismo ofertavam ali para as pessoas um punhado de terra, por exemplo, por um determinado valor, e com aquele valor, aquela pessoa que comprasse, ela poderia, além de ter aquele momento ali de venda e troca, né, aquela parte financeira, poderia também ter um lado, estar ao lado de Deus quando morresse. Tá? Então veja que a igreja medieval ela vai começar a propagar essas ideias. Aqui, então, no impressionismo, mais precisamente pelo Dante Alighieri, nós vamos ter uma retomada dessa característica religiosa dentro da Divina Comédia. Por quê? Essa ideia de inferno, essa ideia de purgatório, de paraíso, ou melhor, são ideias trazidas, na verdade, trabalhadas pela igreja, tá? Principalmente a igreja católica. E aí nós vamos observar, inclusive, até pela própria aparição do demônio, nós vamos ter a figura do demônio como uma figura criada também de uma maneira terrena, humana, tá? Esta figura do demônio ela foi criada para colocar a culpa em outro ser que não fosse eu. Tá? Então veja que até esta situação ela é trabalhada também dentro da Divina Comédia. Tá? Aqui nós temos a peça escultural O Pensador, tá bom? Que foi concebida originalmente como parte de um grande projeto não concluído chamado As Portas do Inferno. Enfim, tá? Essa parte aqui você vai realizar as leituras inerentes ao nosso conteúdo, tá? E o nosso conteúdo, ele vai perpassar aí algumas informações que são primordiais. E eu vou deixar que você faça a leitura tranquilo, tá bom? Para que você não fique aí aperreado. Nós também vamos ter as impressões do impressionismo, né? É bom isso. Na própria música, tá? De que forma? Os músicos, eles propuseram variações de maneira, na maneira de compor, tá? Eles buscavam retratar as impressões do ambiente. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas essa característica voltada à parte da natureza, ela está o tempo inteiro como uma característica fundamental deste movimento, tá? Tanto que nós vamos ter as impressões do ambiente na própria música, tá? Nós vamos ter músicas com tema sons da natureza, som dos pássaros, tá? Ambientação, jardim, campo, tá? Ainda na música, o impressionismo ele rejeitou o rigor, ele rejeitou a precisão, a lógica de construção do tonalismo romântico, tá bom? E aí lembrando que como nós estudamos sobre o realismo, e o realismo era uma contraposição ao romantismo, seria muito racional o impressionismo também ter essa ruptura, tá bom? E aí nós vamos ter alguns nomes. O impressionismo musical teve representantes em vários países, tá bom? Nós tivemos aqui o Claude Debussy, o Maurice Ravel, tá bom? Nós temos aqui o Torrino Respighi, tá? O Manuel de Fala, nós temos o Alexander Scabin, tá? Cada um deles fez parte, ele criou composições que foram desenvolvidas pelos seus próprios caminhos no movimento. E o nosso material, ele traz essa abordagem de uma forma bem interessante, tá bom? Em seguida, nós temos aqui ainda mais leituras para que vocês façam, e nós chegamos então aqui à página 14, tá bom? Aqui na página 14 nós temos um comentário sobre os balés russos, tá? Então veja, o impressionismo ele não ficou preso apenas à produção de obras de arte, tá? Como pinturas, quadros. Ele não ficou preso também à influenciação da música, mas ele também chegou às partes das artes visuais, como o balé russo, tá? No caso da dança, nós temos aqui o Serge,
que ele foi um empresário russo e ele fundou os renomados balés russos, nos quais muitos artistas se destacaram. Nós vamos também ver que ele foi uma peça importante para a consolidação da dança no Ocidente. Ele trouxe alguns aspectos inovadores, tá? Como a plasticidade nos espetáculos. E aí nós vamos observar o impressionismo aqui como um ponto positivo. Mas nós não podemos esquecer que dentro ainda do balé nós temos algumas realidades que elas não são postas ali no palco para que o público veja. Eu não sei se vocês já assistiram a série O Preço da Perfeição, que é uma série que tá em alta aí na plataforma de streaming, tá? Que eu não vou dizer o nome para não fazer divulgação da plataforma, né? Mas pesquisem depois, que vai mostrar, o lado obscuro dos balés, tá? Então, o que está posto ali na plateia para o público, está posto, na verdade, ali no palco para a plateia e para o público, é algo surpreendente. Mas por trás, os dançarinos, os artistas, eles se doam de uma forma interessante. Eles chegam até a deixar a família de lado para se apresentar. Mas enfim, por que eu comentei sobre isso? Porque é importante também destacar o olhar por trás dos balés, tá bom? Vejamos ainda, nós temos aqui uma outra informação, tá, que está lá no livro História da Dança no Ocidente. Nós vamos observar que este Serge, ele queria que a dança fosse o ponto de encontro em todas as artes. Então ele vai começar pela coreografia. Turma, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir a alguma apresentação de teatral, naturalmente, ou mesmo voltado ao balé, e você vai observar que a coreografia ela mexe totalmente com o corpo humano. Nenhuma parte do corpo, tá, dentro do balé, ela deixa de ser expressada de alguma forma. Desde a parte visual, as expressões faciais até a ponta do pé, as mensagens são passadas, sejam elas positivas ou negativas, e isso teve uma influência a partir daqui, tá? Deste momento aqui. Nós temos ainda mais, vamos passando aqui um pouco, nós temos mais informações, tá? Nós temos agora a informação do Nijinsky, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Cadê? Aqui, ó. Se acrescentarmos que artistas como Anna Pavlova, tá? Nijinsky é um nome bem complicado. Figuravam como bailarinos principais e tal, tá? Em que um corpo de baile tinha um papel ativo e não como na ópera um papel de figuração. Compreende-se o imenso sucesso, a surpresa, a admiração e por aí vai. E aí nós temos aqui de novo o nome de Nijinsky, desculpa, é um trava-língua, que foi uma das figuras mais importantes da história do balé, tá? Tanto pela técnica, tanto pela capacidade interpretativa, tá? No caso, a Nijinsky, e a inspiração que deu a milhares de jovens, tá? Inclusive resgatando a dança masculina no Ocidente, tá? Então, nós vamos observar que, neste período, a dança, na verdade, você vai observar se a pessoa realmente tinha o teor masculino ou feminino. Mas o Nijinsky, ele era um bailarino, tá? Ele era bailarino. E aí nós vamos ter aqui, então, alguns comentários de que ele interpretava o fauno com desempenho preciso, ele trabalhava a sensualidade por meio da figura meio homem, meio animal, tá bom? Nós vamos observar que na composição do espetáculo, o nosso livro ele traz o comentário de que foram necessários 100 ensaios para deixar os corpos dos bailarinos na precisão necessária para a dança, tá? Feminino, ele também traz aí como inspiração personagens masculinos. E aí nós temos que ter muito cuidado para não cair no erro de achar que no balé só há mulheres, ou que o balé foi feito para mulheres, tá?
não segue desta forma. Cuidado com o conceito pré-concebido de que aquilo foi feito somente para isso, tá? Isso é um erro, inclusive na nossa sociedade, né? A nossa sociedade ela é permeada de conceitos pré-concebidos, tá? Eu acho isso e por conta do meu achismo, tá? A minha visão é apenas essa. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o balé ele foi feito para os dois sexos biológicos, tá? E aí, em relação a outras situações que envolvem o sexo masculino ou feminino, já é uma outra situação, tá? Nós vamos entender, inclusive, a questão até do pós-impressionismo. Nós vamos ter aqui obras de artistas que foram fortemente influenciados pelo movimento impressionista, tá? E tiveram aí um estilo parecido. Nós temos como nomes o Cézanne, tá? O Paul Cézanne, o Pierre Serrault, tá? Ou Pierre Serrault. São nomes assim, porque são nomes franceses, né, mais voltados para o contexto europeu, tá? Nós temos o Gauguin, nós temos o Lautrec e nós temos o Vincent van Gogh, tá? Que é o Vincent van Gogh, tá? Então, esses nomes você precisa realmente pegar um marcador e destacar porque foram nomes importantíssimos para esse processo pós-impressionista. Mas tá, quais foram as características que marcaram então este processo e principalmente esses artistas? Eles em geral se afastaram do naturalismo, tá? Eles usaram cores mais vivas, eles fizeram utilização de camadas grossas de tinta, tá? Eles fizeram também uma exaltação de temas cotidianos e pinceladas expressivas que enfatizavam as formas geométricas, tá? Então vejam, este processo, este momento, ele também foi importante e ele também precisa ser destacado. O Cézanne, por exemplo, ele se especializou na pintura pictórica e na análise da geometria da natureza. Nós vamos observar o uso das composições inesperadas, tá? Nós temos aqui a obra As Banhistas, com a utilização de cores com independência, sombreados e mostrando as pinceladas. Ele influenciou depois, nós vamos estudar os cubistas. E aí vejam o seguinte, nosso material traz todos esses comentários, mas aí eu te faço uma pergunta. Qual é a cor que sobrepõe aqui na tela As Banhistas do Cézanne? É uma cor que, se você observar, veja o seguinte, é uma cor que representa a imensidão. Em um outro momento da nossa aula, eu comentei sobre a cor azul, tanto dentro da literatura quanto nas manifestações artísticas, tá? O azul, ele representa a imensidão. Vamos pensar no mar, tá? O mar, ele, se você olhar de uma forma horizontal, que é a única forma que dá para ver, né? Você vai observar que traz essa forma do azul, a imensidão. E se você olhar para o céu, qual é a cor do céu? Durante o dia, nós vamos observar o azul, tá? Novamente, a imensidão. Agora, por que o Cézanne ele traz essa tonalidade do azul representando a imensidão dentro das obras As Banhistas? Pense o seguinte. Nós temos como uma participação das banhistas. As banhistas, elas tomam banho, naturalmente, sem roupas. Vamos pensar nisso. Quando nós vamos tomar o nosso banho, todos os dias, nós tiramos as vestimentas, para que nós possamos nos enxugar, nos esfregar, derramar a água sobre o nosso corpo, passar o shampoo, sabonete, tudo isso, tá? Então, o fato de você estar tomando banho, você se limpa de alguma forma, tá? Quando nós resgatamos aqui o conceito para as banhistas, nós vamos perceber que elas estão em mais de um número, nuas, tá? Mas aí eu te faço a pergunta, essa é uma representação de limpar a impureza interna ou externa, tá? Faça essa analogia. E aí nós temos aqui algumas informações também mais abaixo, tá?
O Serrault, ele procura dar um tom mais científico ao movimento impressionista. Ele vai o quê? Adaptando uma forma de pintar com base no estudo da ótica das cores, tá? Nós temos aqui, ó, nosso livro ele traz um comentário excepcional. As cores eram aplicadas lado a lado, tá? Não eram misturadas, com uma concepção geométrica, estruturada e por aí vai, tá? A teoria do Serrault ficou conhecida como divisionismo ou pontilhismo, tá bom? Que vocês estudaram lá no 6º ano, 7º ano, tá bom? Os seus personagens também se diferem do impressionismo, tá? Eles são estáticos, a ideia que nós temos é que eles estão parados, tá? Não temos ideias em movimento. A ideia que nós temos é de que eles não expressam nenhuma feição, tá? Não esbanjam nenhum sentimento, tá? Por isso, então, não tem nada de espontâneo. E o tempo inteiro nós temos a impressão de que eles estão parados, como nosso material bem colocou, como se eles fossem manequins ou robôs. Isso como característica da obra do Serrault, tá? Agora, como característica do Cézanne, nós vamos ter uma outra característica, tá? Então, se eu pergunto de você bem assim na avaliação, cite uma característica do Cézanne ou das obras de Cézanne, você vai escrever, tá? Pintura pictórica e análise da geometria da natureza. Agora, se eu pergunto, cite características das obras do Serrault, e aí você vai dizer, tom mais científico, cores aplicadas lado a lado, tá? Obras voltadas ao pontilhismo, tá? E por aí vai. Nós temos aqui nesta obra, a maioria das figuras nós vamos observar que elas estão de perfil, exceto a mulher e a criança. Tá aqui, ó. Mulher e a criança. O que atrai o olhar ao espectador. Ainda temos mais informações aqui. Entre o claro e o escuro, tá? Vejam que todas essas informações elas vão nos fazer convergir para uma linha de raciocínio, que aí vai depender do seu olhar artístico ou do seu ponto de vista sobre determinado conteúdo, tá? Então veja, estudar arte é estudar todos esses movimentos, é estudar a característica desses movimentos, o seu contexto histórico e por aí vai, tá? Então é preciso ter sensibilidade. Mas vamos mais adiante, nossa aula ainda não termina por aqui. Nós temos aqui, ó, outras imagens. Deixa eu só... Pronto. Nós temos agora do Vincent van Gogh, tá? Nasceu na Holanda, mudou para Paris quando adulto, teve contato com pintores impressionistas como Gauguin, tá? Destaque com seu marcador. As suas pinturas são marcadas pela pincelada como recurso expressivo, tá? Pelo forte contraste de cores. Nós temos também como uma característica de Van Gogh, tá? A tinta diretamente do tubo na superfície da tela. E aí é interessante até a gente pensar numa situação interessante, tá? Veja bem, em seus últimos trabalhos, Van Gogh empregou tinta diretamente do tubo na superfície da tela, criando uma pintura com bastante relevo. Turma, vocês vão ficar chocados com o que eu vou dizer agora. E é o objetivo mesmo. As empresas de cosméticos, quando elas criam, inventam produtos voltados para o rosto, tá? Alguns produtos eles não devem ser pegados com a mão, tá? Veja, quando você pega o produto, vamos imaginar que aqui nós temos um produto. Quando eu pego com a mão ou com o dedo e levo vamos imaginar um hidratante, o hidratante ao rosto, tá? Metade da concentração da composição ali daquele hidratante, das vitaminas e por aí vai, fica no dedo e não vai para o rosto, tá? Ou fica aqui na superfície. Quando você entende o funcionamento disso, o que as empresas de cosmético falam?
tá? Em grande maioria elas alertam. Determinado conteúdo não passe na mão e depois no rosto, tá? Ou não passe diretamente com o dedo. No caso de alguns produtos que têm tubo, as empresas elas orientam a pegar o tubo e aplicar diretamente no rosto. Porque dessa forma, as vitaminas, tudo que tem ali na maquiagem, ou no hidratante, enfim, no cosmético de modo geral, vai diretamente para o rosto. Quando você espalha, seja com pincel, aí sim você pode espalhar com o dedo, tá? Porque o que tinha que ficar aqui ficou. Você vai tendo a impressão de que o relevo que se forma, ele vai se desfazendo, tá? E isso é ter um olhar muito sensível para entender esta característica, ou melhor, esta situação. Quando Van Gogh ele empregou essa tinta diretamente do tubo, era justamente pelo mesmo motivo, de que a concentração maior da tinta, da pigmentação, fosse ficar na tela, tá? É uma característica dele. E aí nós temos a informação de que era criado uma pintura com bastante relevo, tá? A obra O Terraço do Café, à noite, traz grossas camadas de tinta, deixando a superfície enrugada, tá? Nós temos aqui o Terraço do Café à noite e nós temos Bom Dia. As pinceladas podem ser facilmente notadas. Vamos imaginar esta obra de arte, tá? O Terraço do Café à noite, como o hidratante que você passa no rosto. A obra é o seu rosto. Quando você passa o hidratante, tá? O seu rosto ele fica como esta obra, tá? A maior concentração do produto ele fica aqui, desde que passada de forma correta. Nós então vamos observar o seguinte: adotar cores mais quentes, optar pela simplicidade dos traçados e nas formas, tá? Nós temos aqui que ele criou uma técnica que consistia na utilização de grandes áreas da pintura com cores vivas, chapadas e contornadas com uma linha negra. E aí o nosso material ele sugere aqui mais características que eu vou deixar que naturalmente você leia. Nós chegamos no final da nossa aula, tá? Nós temos aqui uma questão do fazer artístico na página 17 para você criar um quadro inspirado na arte de Vincent van Gogh, tá? Lembre-se de utilizar várias camadas de tinta e deixar pinceladas visíveis no suporte onde está realizando a pintura. Não se preocupem em fazer isto agora, tá? Porque este fazer artístico eu vou deixar para um outro momento mais específico. Tá bom? O que eu quero que vocês façam é esta atividade aqui da hora de estudo, tá? A nossa aula, isso aqui é da próxima aula. A nossa aula ela vai terminar aqui nesta página. Vocês deverão responder a essas duas questões, tanto a primeira, tá? A primeira pede para você analisar a obra Três Maçãs Vermelhas, tá? Do Colbert. E a segunda pede para você observar a maneira como Monet compôs a obra Casas do Parlamento. Leve em consideração tudo que nós trabalhamos nas nossas aulas, todos os comentários que eu fiz, tá? Leve em consideração a maneira como você deve trabalhar, interpretar uma análise de uma imagem, tá bom? Isso tudo deve ser extremamente importante quando nós falamos em análise semiótica, tá? São duas questões bem tranquilas, bem fáceis de serem realizadas, tá bom? E aí eu digo o seguinte: se você continua com dúvidas, me procure no privado e eu vou te esclarecer, tá? Seja pelo material que eu deixo no livro, seja pelo material que eu deixo em PDF para você responder no seu caderno, tá? O importante é estabelecermos esta forma de comunicação, este diálogo, tá? Para que eu entenda quais são as suas necessidades e de que forma eu posso ajudá-lo ou ajudá-la, tá bom? Lembrando que agora vocês, como alunos do terceiro ano do ensino médio,
já estão aí a um passo para o vestibular não, para o ambiente acadêmico universitário. É preciso vocês treinarem essas questões, estarem sensibilizados ao que eu trago na nossa aula, para que vocês tenham o despertar do senso crítico, tá? É importante. Tudo que nós observamos na nossa sociedade, você precisa ter essa delicadeza, esse olhar crítico, enfim, e por aí vai, tá bom? Desde já agradeço a paciência que vocês estiveram em assistir a videoaula até o fim, tá bom? Críticas e sugestões podem mandar no privado, eu sou uma pessoa muito aberta às críticas, eu tenho certeza que se vocês forem lá comigo, conversarem, nós vamos ter um bom diálogo, tá bom? Aguardarei vocês na nossa próxima aula e bons estudos. Tchau, tchau, turma!